Salve São Pedro e São Paulo. Senhor Jesus, que possamos ser testemunho do teu evangelho, assim como ambos, Pedro e Paulo. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o evangelho de Mateus, capítulo 16, verso do 13 ao 19, que nos diz: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia e de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns diz que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra, será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje na solenidade, desses dois apóstolos de Jesus Cristo, Pedro e Paulo. E toda a liturgia nos convida a refletir a presença dessas duas colunas da nossa fé cristã. Os mesmos são exemplo de fidelidade a Jesus Cristo e de dar testemunho do projeto libertador de Deus que Jesus veio anunciar. Na primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos, nos traz a ação de Deus, em que nos mostra o livro dos Atos a revelação da fidelidade, de testemunhar Jesus Cristo na pessoa de Pedro. Como também nos traz a igreja perseguida, que fica unida em oração e que reza como Jesus, e dele recebe a força de superar o desafio dos que não acreditavam. Já na segunda leitura, apresenta o testemunho de Paulo em uma dimensão final da sua missão. E o autor da carta, que é a Timóteo, recorda essa resposta amorosa, generosa de Paulo ao chamado de Jesus, assumindo o seu compromisso total com o Evangelho. É um texto muito comovente e questionante também, que nos convida a nós cristãos e aos cristãos da época de Jesus e da época de Paulo, também a nós hoje a percorrer caminho do seguimento de Cristo, com amor, com entusiasmo, assim como Paulo. Queridos irmãos, nós estamos hoje nessa celebração, de celebrar essas duas pessoas que são animadores da nossa fé cristã, Pedro e Paulo. E ambos foram pessoas que foram como nós, tendo suas fraquezas humanas, mas o diferencial é que eles acreditaram no projeto de Jesus. E disso deve ser motivação para nós hoje. Eles não foram diferentes de nós, a gente tem de ver isso, porque eles tiveram limite. Porém, o diferencial é que eles acreditaram em Deus, que esse Deus caminhava com ele e que esse Deus o capacitava. O Evangelho, portanto, nos convida a ser seguidores de Jesus, a professar, com a nossa vida, em nossas atitudes concretas,
de que Jesus é o Filho amado de Deus. É uma festa muito antiga, né? É mais antiga do que a celebração do Natal. Neste evangelho que nós escutamos, a gente vê lá, né? Jesus pergunta o que é que diz os homens que ele era e eles vão dizer. Porém, Jesus faz a pergunta, porque Jesus queria fazer essa pergunta. E vocês? O que é que dizem de mim? Né? Depois que Jesus tinha ensinado, ajudado eles a compreender a doação, todo aquele ensinamento que Jesus tinha feito com sua vida, de cuidar dos pobres, né, dos doentes, dos leprosos. Jesus agora queria saber qual era o compromisso, o que ele tinha entendido. E Pedro vai, em nome do grupo todo, vai dizer, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus, né? Deste Deus vivo. E isso que a gente vê que Pedro responde, né? A comunidade responde, dá a resposta a Jesus. Isso quer dizer a compreensão que eles tinham de realmente do ensinamento que Jesus tinha dado para ele. Eles compreenderam que Jesus não era um homem comum, mas era realmente aquele enviado do Pai, era o Filho amado de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a missão de nós, como Igreja de Jesus Cristo, é dar testemunho da proposta de salvação de Jesus veio nos trazer. A pessoa de Pedro e Paulo são exemplos e ambos tiveram, né, fraqueza. Pedro chegou até a negar que conhecia Jesus, mas abriu o coração para crer e deixar ser guiado, fortalecido na fé. Nós precisamos ter fé. Não seria nós hoje que estamos fracas na fé e às vezes exigimos que Deus faça a nossa vontade, as nossas pressas, né? Quando a gente pede alguma coisa que não consegue imediatamente, a gente às vezes passa a exigir de Deus que tudo seja feito como é, com a nossa vontade. A gente parece que tem um segundo, terceiro plano, quando parece que não é a vontade de Deus vai acontecer, a gente já parte para tentar realizar com as nossas próprias forças. Será que nós queremos viver o jeito de Deus? Porque o jeito de Deus não é o nosso jeito. Paulo, portanto, antes era aquele homem zeloso, né? Que até para isso perseguia, né? É um judeu zeloso que perseguia até os cristãos. No entanto, ele deixou ser iluminado. Ficou cego, mas deixou que a luz de Deus viesse a seus olhos para ver a realidade, para ver o mundo, para ver a salvação de Deus. E tanto é que ele vai nos ensinar que tenhamos os olhos fixos em Jesus. Minhas queridas irmãs e irmãos, supliquemos a graça de ter fé, de ter confiança, assim como esses dois apóstolos, Pedro e Paulo. Que sejamos cristãos solidários, que queremos ajudar também a outras pessoas a despertar fé, a crer em Jesus. Peçamos a graça, a coragem de fé, dessa fé, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as criaturas, a não ter medo diante dos nossos obstáculos, da nossa realidade em que vivamos. Assim seja. Amém, amém, amém. Uma abençoada festa de São Pedro e São Paulo para todos nós. Queridas irmãs e irmãos, passe esse evangelho para outras pessoas. Vamos fazer com que este evangelho de Jesus chegue a mais corações e sejamos evangelizadoras da mensagem de Jesus, não do nosso evangelho, mas do evangelho de Jesus Cristo, que transforma a nossa vida. E oremos uns pelos outros, rezemos uns pelos outros. Sejamos essa igreja orante. Amém.